Você já sentiu como se a vida estivesse sempre um passo à frente, como se o que você mais deseja escorregasse pelas suas mãos, não importa o quanto tente segurar? E se por trás dessa dança de esforços e frustrações houvesse um ritmo maior, uma corrente invisível guiando você para algo mais verdadeiro? Hoje vamos mergulhar em uma jornada que pode mudar a forma como você enxerga o tempo, o destino e a si mesmo. Prepare-se para descobrir o que realmente significa encontrar o que é seu e por que isso começa dentro de você. Se você quer respostas que vão além do óbvio, inscreva-se agora e fique até o final, porque o que vem a seguir pode transformar tudo. Imagine um instante em que o peso de correr atrás de algo finalmente se dissolve. Não porque você desistiu, mas porque entendeu que há um movimento maior, uma pulsação silenciosa que organiza a vida de maneiras que a mente racional nem sempre compreende. Carl Jung, o explorador das profundezas da psique humana, acreditava que a alma carrega uma sabedoria própria, um mapa interno que não segue as regras do mundo externo. Ele nos ensinou que aquilo que verdadeiramente pertence a você, seja um sonho, um amor, uma realização, não exige perseguição desenfreada. Em vez disso, ele se aproxima quando você se alinha com a sua essência mais autêntica, como se o universo, em um gesto de reconhecimento, dissesse: agora sim, você está pronto. Essa ideia pode soar estranha em um mundo que glorifica a luta incessante. Desde cedo, somos ensinados que a conquista vem do esforço bruto, que o sucesso é uma batalha contra o tempo e os outros. Mas e se essa corrida constante fosse, na verdade, uma distração? E se, ao tentar forçar as coisas a acontecerem, estivéssemos nos afastando do que realmente nos pertence? Jung falava da sincronicidade, esse fenômeno onde eventos aparentemente desconexos se encontram em perfeita harmonia, como se fossem orquestrados por uma inteligência invisível. Ele via isso como a linguagem da alma, um sinal de que estamos no fluxo certo, conectados ao propósito maior que nos guia. Pense em um rio. Quando você nada contra a corrente, cada abraçada é exaustiva e o cansaço parece maior que o progresso. Mas quando você se deixa levar pela água, confiando em sua direção, o movimento se torna natural, quase sem esforço. A vida, segundo Jung, funciona assim. Não se trata de parar de agir, mas de agir em harmonia com quem você é. Isso exige coragem. Não a coragem de gritar ou lutar, mas a de ouvir o silêncio dentro de você, de confiar que o que é seu não precisa ser arrancado à força. É um convite para soltar o controle, para abandonar a ideia de que você precisa ser mais, fazer mais, provar mais. Jung acreditava que cada um de nós carrega um arquétipo central, o self, que é a totalidade do que somos, luz e sombra, força e fragilidade. Esse self é como uma bússola interna, guiando-nos para experiências que alimentam nosso crescimento. Mas muitas vezes, o ego, com suas ambições e medos, toma o comando. Ele nos faz correr atrás de validação, de conquistas que parecem brilhar, mas que no fundo não ressoam com nossa verdade. Quando isso acontece, a vida responde com portas fechadas, silêncios prolongados, planos que desmoronam. Não é castigo, mas um redirecionamento. É a alma dizendo: esse não é o seu caminho. Considere um exemplo simples, mas poderoso: relacionamentos. Quantas vezes você já insistiu em alguém que claramente não estava na mesma frequência? Talvez você tenha pensado que, com mais esforço, mais paciência, mais mudanças em si mesmo, poderia fazer dar certo. Mas Jung nos lembra que o amor verdadeiro, aquele que é para ser seu, não exige que você se desfigure. Ele surge quando você está inteiro, quando vive de acordo com sua verdade, sem máscaras. Isso não significa perfeição, mas autenticidade. É quando você para de se moldar para caber no desejo de outra pessoa e começa a habitar o espaço que é só seu. Essa autenticidade é o que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Não é sobre alcançar um ideal, mas sobre abraçar todas as camadas de si mesmo, as que brilham e as que doem. É um mergulho interno, onde você confronta suas sombras, aquelas partes que esconde por medo de rejeição e descobre que elas também têm algo a ensinar. Nesse processo, algo mágico acontece. Você começa a se atrair o que está alinhado com sua essência. Portas que antes pareciam trancadas se abrem com facilidade. Pessoas que vibram na mesma frequência cruzam seu caminho. Oportunidades surgem sem que você precise forçar. Mas como chegar lá? Como confiar nesse fluxo em um mundo que nos pressiona a controlar tudo? A resposta está na presença. Jung falava da importância de ouvir os símbolos que a vida nos apresenta. Sonhos, coincidências, até mesmo as frustrações. Cada um deles é uma mensagem, um convite para olhar mais fundo. Por exemplo, quando algo que você deseja escapa repetidamente, pode ser um sinal de que sua alma está pedindo uma pausa, uma reflexão. Talvez o que você busca não seja errado, mas o momento ou a forma como você o persegue esteja desalinhado.
Vamos imaginar uma história para ilustrar isso. Pense em Ana, uma mulher que passou anos tentando construir uma carreira em uma área que todos diziam ser promissora. Ela trabalhava incansavelmente, mas cada promoção parecia escapar. Cada projeto desmoronava no último instante. Exausta, ela começou a se perguntar se o problema era ela. Um dia, durante uma pausa forçada, um momento de silêncio que a vida impôs, Ana encontrou um velho caderno onde escrevia poesias na juventude. Algo se acendeu. Ela começou a escrever novamente, sem pretensão, apenas para se reconectar consigo mesma. Meses depois, uma dessas poesias foi compartilhada em uma rede social e, para sua surpresa, tocou milhares de pessoas. O que era apenas uma expressão de sua alma se transformou em um novo caminho, um que ela nunca teria imaginado se continuasse forçando o antigo. Essa história reflete o que Jung chamava de encontro com o destino. Não é sobre milagres instantâneos, mas sobre a confiança de que, quando você vive sua verdade, a vida responde. Ana não precisou correr atrás de validação. Ela apenas se permitiu ser. E é isso que muda tudo. A escolha de ser presente, de ouvir a si mesmo, de confiar que o que é seu está a caminho, mesmo que ainda não tenha forma. Mas essa confiança não é fácil. Vivemos em uma cultura que valoriza o imediato, que nos faz temer o vazio da espera. Jung, porém, via a espera como um espaço sagrado. Ele acreditava que os momentos de silêncio, aqueles em que nada parece acontecer, são tão importantes quanto os de ação. São nesses instantes que a alma trabalha, reorganizando, preparando o terreno para o que virá. Pense nos mitos que Jung tanto estudava. O herói sempre enfrenta uma fase de escuridão antes do amanhecer. É na quietude que ele encontra sua força, não na pressa. E aqui está o ponto central. O que é seu não exige que você se perca. Jung nos ensina que a verdadeira conquista não é sobre acumular troféus, mas sobre se tornar inteiro. Quando você vive assim, o que chega até você não é apenas bom. É certo. É como uma peça de quebra-cabeça que encaixa sem esforço. Pode ser uma amizade que surge do nada, um projeto que floresce sem alarde, ou até mesmo a paz de olhar para sua vida e sentir que, mesmo incompleta, ela faz sentido. Essa perspectiva transforma a relação com o tempo. Em vez de vê-lo como um inimigo, você começa a percebê-lo como um aliado. O atraso não é uma falha, mas uma preparação. O não é rejeição, mas proteção. E o vazio? Ele é o espaço onde o novo pode nascer. Jung dizia que a psique humana é como um jardim. Você não força uma semente a florescer antes da hora. Você cuida, rega, confia. E no tempo certo, ela desabrocha. Mas e quando o desejo é tão forte que parece impossível soltar? Quando o ego grita que você precisa daquele emprego, daquela pessoa, daquele reconhecimento? Aqui, Jung nos convida a olhar para o que está por trás do desejo. Muitas vezes, o que chamamos de sonho é, na verdade, uma tentativa de preencher um vazio. Talvez uma ferida de infância, uma necessidade de aprovação, um medo de não sermos suficientes. O trabalho de individuação nos ajuda a separar o que é da alma do que é do ego. Quando você faz isso, descobre que o que realmente importa não é tão barulhento quanto pensava. É mais sutil, mais profundo, mais verdadeiro. Vamos voltar à ideia de sincronicidade. Jung descreveu um caso famoso. Uma paciente sua sonhou com um escaravelho dourado, um símbolo raro. Durante a sessão, enquanto ela contava o sonho, um inseto semelhante bateu na janela do consultório. Para Jung, isso não foi coincidência, mas um sinal de que a psique dela estava em sintonia com o universo. Momentos assim acontecem quando estamos alinhados, quando paramos de forçar e começamos a ouvir. Eles nos lembram que a vida não é um campo de batalha, mas uma dança, e que para dançar bem, precisamos estar em harmonia com o ritmo. Então, como viver isso no dia a dia? Comece pequeno. Preste atenção nos sinais que a vida manda. Uma conversa inesperada, um livro que cai em suas mãos, um sonho que não sai da cabeça. Pergunte-se, o que isso está me dizendo sobre mim? O que estou ignorando em minha própria alma? Depois pratique a pausa. Em vez de reagir imediatamente a cada impulso, dê um passo atrás. Respire. Confie que a resposta virá. E acima de tudo, seja gentil consigo mesmo. Jung dizia que o caminho da individuação é longo, mas cada passo, por menor que seja, nos aproxima de quem nascemos para ser. Essa jornada não é sobre perfeição. Você vai tropeçar, vai duvidar, vai querer voltar à velha mania de controlar tudo. E está tudo bem. O que importa é a escolha diária de voltar ao centro, de lembrar que o que é seu não precisa de força, mas de verdade. Quando você vive assim, a vida começa a conspirar a seu favor. Não porque você manipulou as circunstâncias, mas porque se tornou o lar onde o destino pode descansar. E aqui vai o convite final. Confie. Não no sentido de esperar passivamente, mas de acreditar que sua alma sabe o caminho. Jung nos deixou um legado precioso. A certeza de que somos mais do que nossas lutas,
Mais do que nossos medos, somos parte de algo maior, um tecido cósmico onde tudo tem seu lugar. O que é seu está aí, esperando o momento em que você estará pronto para recebê-lo. E esse momento, ele começa agora com a escolha de ser você, sem pressa, sem máscaras, sem medo.